Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, nós vamos começar essa edição falando de um vídeo que está viralizando nas redes sociais. Olha só, uma influencer, ela gravou uma tentativa de assalto dentro do próprio carro, um carro blindado. E esse caso aconteceu em São Paulo. Vamos ver as imagens. A influenciadora digital Cecília Railly filmou o momento exato em que um homem tentou abrir a porta do seu carro blindado enquanto o veículo estava estacionado em uma rua de São Paulo. Ela registrou o vídeo com o seu celular dentro do veículo. Acho que ninguém mede a importância de ter um carro blindado em São Paulo. Cecília é de Minas Gerais e se mudou para a capital paulista há pouco tempo e ainda não conhece bem os bairros. No dia do registro, ela organizava objetos pessoais dentro do carro antes de descer. Ela afirmou que tentou sair com o veículo, mas estava estacionada entre dois veículos em uma vaga apertada e o homem se posicionou na frente, bloqueando a manobra. O vídeo foi publicado nas redes sociais da influenciadora e gerou grande repercussão entre os seguidores, mas foi excluído dias depois. Não houve denúncia do caso e ninguém foi preso. Olha, realmente uma cena que chama muita atenção, principalmente para quem vive em cidade grande, né? Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o professor Fauzi Hassan Shukri, ele que é mestre e doutor, né, pela USP, especialista em segurança pública. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito boa tarde, Kleber, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando algumas ideias com você e todo o seu público. E, doutor, como eu disse, claro, esse vídeo causa espanto para qualquer pessoa, mas eu queria saber a sua avaliação como especialista, você que tem um olhar técnico em relação a esse assunto. O que te chamou a atenção? Qual a avaliação que você faz? Bom, do ponto de vista do direito penal, nós estamos aí claramente de frente a uma situação de tentativa de furto, não é? Esta tentativa de furto, ela acabou não se consolidando porque a pessoa que estava tentando furtar o veículo, ela não conseguiu acessar o interior do carro. Mas é evidente que chama também muito a atenção a filmagem que foi feita e o descompromisso desta pessoa que estava tentando furtar com a sua identificação e com a identificação do ato que estava praticando. Neste ponto também chama a atenção a sobriedade como a vítima encarou os fatos. Ela estava recolhida com o veículo premido entre dois outros carros, e acabou não sendo possível que ela manobrasse e saísse. Foi uma posição muito arriscada dela, porque aquela pessoa poderia estar armada e, embora o carro seja blindado, poderia ter, de alguma maneira, conseguido acesso ao interior do veículo. Então, a somatória de todos esses fatores nos levam a uma situação muito inusitada e a impressão pessoal que eu tenho do comportamento do rapaz aí que estava tentando subtrair o veículo é dupla. Eu tenho uma dupla impressão. Primeiro, ele não parecia estar completamente lúcido em relação o fato que estava acontecendo. Ele parecia absolutamente absorto, o que indica alguma possibilidade de consumo de substância que pudesse comprometer sua capacidade de avaliação dos fatos. E, num segundo momento, também
a frieza e a desconsideração por qualquer consequência do que está fazendo. Né? Esta é a minha avaliação inicial de toda essa história extremamente inusitada. Olha, uma avaliação muito importante. E, professor, o nosso repórter, o Fernando Jesus, ele conversou com a Cecília Haile, ela que é a influenciadora, né, que gravou o vídeo. Vamos ver, então, o que ela falou, por favor. Para a gente começar, eu quero que você conte como que foi esse momento, né? Você estava dentro do carro e do nada aparece um cara estranho tentando abrir a porta do seu carro. Mesmo ele sendo blindado, como você se sentiu naquele momento? Conta um pouco dessa história. Então, eu me mudei para São Paulo recentemente. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, do interior. E eu me mudei justamente para trabalhar como influenciadora. Eu estava gravando um vídeo naquele dia para um vlog. Então, seria o vlog do meu dia. E nisso, como o carro é blindado, sempre que eu chego a um lugar, eu tento ter esse cuidado a mais, justamente porque todo mundo fala, né? Olha, São Paulo é diferente, São Paulo é mais perigoso. Então, pela minha mãe, sempre fala, Cecília, por favor, tome muito cuidado. Sempre quando eu estou dentro do carro, eu me organizo antes de sair. Então, eu organizo o que eu vou levar na minha bolsa, se eu vou levar minha bolsa, se eu não vou, para não sair com celular à mostra, carteira ou coisas do tipo. Então, eu estava organizando a minha bolsa antes de descer, com o carro trancado, e vi um homem vindo. Falei, eu vou esperar ele passar para poder descer. Só que ele passou pelo meu carro, não terminou de sair do meu carro, foi até a traseira, assim, voltou e tentou abrir a porta. Só conferiu se estava trancada. E nisso, o carro estava trancado, graças a Deus, e ele se apoiou no carro. E nisso eu falei, vou gravar. Eu estava com muito medo, sim, só que eu me mantive calma. Porque eu falei, não adianta eu desesperar, não me ajuda o sentimento de desespero, não adianta, não vai me ajudar. Então eu falei, vou manter a calma. E nisso, aí eu parei de filmar a primeira vez, né? Ele tava lá, virei assim, vou ligar o carro pra ele ver que tem gente aqui, porque ele não tava saindo. Passou uns 4 minutos. Não queria passar por cima dele, não queria empurrá-lo com o carro. Até porque eu vi que ele estava sob uso de alguma substância, não sei qual. Então, eu tenho consciência que ele estava, sim, fora de si, digamos assim, mas isso não quer dizer que ele não representaria um perigo para mim. Eu sou uma mulher, eu tenho 19 anos, tenho 1,57 de altura, então o que eu poderia fazer contra ele, entende? Se ele entrasse dentro do carro, então, ou se simplesmente ele tivesse um momento de agressividade ali, mesmo que ele não quisesse me roubar, não sei, eu sou uma pessoa completamente indefesa em relação a um homem, entende? Então, eu não abri o vidro hora nenhuma, não tentei conversar com ele hora nenhuma realmente, não liguei para a polícia, estava tentando sair daquela situação e não estava conseguindo. Os comentários, a gente percebeu no vídeo que muitos criticaram essa sua atitude de gravar e de não ter feito um boletim de ocorrência. O que passou na sua cabeça e por que você decidiu não fazer esse boletim de ocorrência e só gravar a situação? Presumo que deve ser um morador de rua pelas vestimentas, então, e infelizmente, por estar sob o uso de alguma substância, eu imagino também, pela forma como ele estava se comportando, reagindo, mas eu acho que eu não conseguiria ter alguma coisa efetiva com um boletim de ocorrência. E tendo em vista que a sua segurança era o bem maior que estava em jogo ali, qual conclusão e qual mensagem dessa experiência você passa para todo mundo que viu o vídeo e viu essa situação? Eu acho que não importa a classe social que você tá, não importa as suas condições, infelizmente a nossa segurança tá ali em primeiro lugar. Infelizmente a gente não consegue agarrar o mundo, infelizmente a gente não consegue ajudar todo mundo, infelizmente. Então sempre que você ver uma situação onde você acha que algo pode acontecer, se preserve primeiro. Olha, realmente parabéns aí ao repórter Fernando Jesus pela entrevista. Vamos voltar a falar então com o professor Fauzi Hassan Shukri, que é especialista em segurança e vai poder comentar um pouco do que a influenciadora falou. Doutor, primeira parte que eu quero que o senhor comente, professor.
O fato dela ter gravado o vídeo ao invés de chamar a polícia, isso gerou muitas críticas dos seguidores. Qual a sua avaliação? Eu acho que uma coisa não excluiria a outra. Eu gostaria de, inicialmente, elogiar a postura imensamente humana da vítima e dizer que concordo com essa visão em muitos aspectos, mas nós poderíamos, numa situação como essa, conjugar as duas coisas. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? A mesma impressão que eu tive há pouco, vendo o vídeo pela primeira vez, foi a impressão da vítima quanto a esta pessoa estar submetida a algum tipo de substância que comprometia a sua lucidez. Esta pessoa, como muito bem disse a vítima, precisa muito mais do que punição, ela precisa de amparo, ela precisa de recursos para poder superar esta situação que, ao que tudo indica, é de dependência de algum tipo de substância. O registro da ocorrência, ele ajuda a identificação dos lugares mais sensíveis para que sejam praticadas as políticas públicas de orientação e acolhimento a estas pessoas de rua. Então, embora quando nós falamos de boletim de ocorrência, nós tenhamos sempre a ideia de que vai haver uma atitude policial, esta pessoa vai ser presa, etc., o que não, evidentemente, deixa de ser correto. Porém, esses registros de ocorrência deste tipo ajudam a identificar lugares em que o poder público precisa estar presente com mais força, situações que o poder público deva enfrentar com equipes multidisciplinares de profissionais para atender estas pessoas e também ajudar a polícia a identificar que tipo de atividade ilícita se desenvolve nesta região. Porque se esta pessoa, ainda que drogada, supostamente drogada, estava tentando obter algum objeto, esse objeto provavelmente seria comercializado na aquisição desse tipo de substância a qual a pessoa é dependente. E isto é algo que importa muito à polícia, porque, evidentemente, este moço que está aí numa condição muito frágil, ele está num ecossistema de consumo ilegal de substância entorpecente que tem seus pontos de venda. E a polícia precisa ter informações de inteligência ou informações de situações concretas como essa que nos identifiquem quem são os potenciais vendedores. Então, nós temos duas frentes aí. A frente do tratamento desta pessoa que praticou o ato e a frente da identificação locais em que esta substância é vendida, em sendo efetivamente o caso de nós estarmos diante de uma pessoa sob dependência química de alguma natureza. Olha, doutor, eu quero lhe cumprimentar aí pela resposta, além da parte técnica, de segurança, também abordando o aspecto humano, a preocupação com a pessoa. Então, para finalizar, doutor, o carro blindado, ele funciona mesmo com um bunker? Ou seja, a pessoa fica completamente protegida ou existe alguma vulnerabilidade e é preciso ficar atento? Qual o conselho que você dá para a gente encerrar? Olha, normalmente esse tipo de carro que é blindado, ele é um carro de uma categoria um pouco superior e dependendo das marcas que fazem esse tipo de serviço, nós temos um acesso de emergência à própria montadora, à própria vendedora do veículo, que, uma vez acionada por dentro do carro, pode tomar a providência de chamar a autoridade policial. Agora, a conduta da moça, ela foi muito precisa.
ela não se precipitou e isso ajudou a contornar a situação sem dúvida alguma. Vulnerabilidade, Kleber, todo veículo tem, todo meio tem. Agora, nesta situação concreta, é possível presumir que a probabilidade de segurança da moça dentro do veículo era muito grande, porque ele não estava armado, e mesmo que estivesse armado, não estaria armado com uma arma capaz de quebrar a blindagem do carro. Correto, então, nós acabamos de conversar com o professor Fauzi Hassan Shukri, ele que é especialista em segurança pública. Doutor, muito obrigado por essa excelente participação. Muito obrigado, Kleber. Um bom programa a você e a todos os ouvintes. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto, mas continuar falando, de operações policiais. Isso porque a Polícia Federal realizou hoje uma operação para investigar o vazamento de dados da Receita Federal de ministros do STF. E a mulher e o filho, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes estariam entre as vítimas. Os mandados são cumpridos por determinação da Suprema Corte e representação da Procuradoria-Geral da República nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação para investigação quebras irregulares de sigilo de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país. Em nota, a Receita Federal informou que, além dos procedimentos no âmbito do inquérito, com base em informações prestadas pela própria Receita Federal do Brasil, há prévio procedimento investigatório em parceria com a autoridade policial e os resultados devem ser divulgados oportunamente. Segundo o comunicado, a auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, está em andamento, sendo que desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no STF. O pedido para a aplicação das medidas foi feito pela Procuradoria-Geral da República, no âmbito do inquérito das fake news e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo Supremo. Na época, a investigação tinha como alvo notícias fraudulentas e ameaças virtuais à corte, ministros e familiares. Olha aí, o Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota agora há pouco para comentar a operação. O STF afirmou que o vazamento dos dados sigilosos atingiu os ministros e também seus familiares e ocorreu após múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Receita Federal. E essas consultas não tiveram justificativa legal. Além da violação do sigilo fiscal, as vítimas poderiam ser alvo de manipulação de informações fora do contexto. E por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilos de 4 servidores públicos que são suspeitos de cometer essa violação de dados. Bom, a gente vai mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só essa notícia. Um navio bateu em 2 balsas no Porto de Santos e, com medo, os tripulantes saltaram no mar. Tudo foi gravado. Vamos ver os detalhes com Alexandre Cardoso. O navio porta-containers com uma bandeira de Singapura bateu em 2 balsas que atravessavam o canal do Porto de Santos na noite dessa segunda-feira. O acidente foi gravado. Nas imagens filmadas por pessoas que estavam na costa, mostram o momento de tensão antes do impacto. Quem assistia gritava avisando que iria bater. Vai bater! Vai bater! Bateu, bateu. É possível ver os 4 tripulantes pulando na água e nadando até o cais. Pessoas que estavam na terra ajudaram no resgate, jogando boias, coletes, puxando os profissionais da água e até mesmo se atirando no mar para realizar o salvamento. Os profissionais foram retirados da água sem ferimentos. O navio Sea-Pan Empire chegou ao Porto de Santos na noite de segunda-feira.
Sem espaço para atracar, a embarcação deixava o cais em direção à área de espera, chamada de fundeio, quando atingiu as duas balsas em frente ao Armazém 35. De acordo com autoridades portuárias, a balsa FB15 rebocava a FB14, que estava fora de operação e em manutenção para o lado de Guarujá. As balsas estavam sem veículos ou passageiros e sofreram apenas danos na proa do casco, na parte dianteira. As autoridades marítimas agora investigam as causas da batida. As balsas permanecem atracadas do lado de Santos, fora de operação. Mesmo assim, a travessia de balsa entre as cidades opera normalmente com as demais embarcações da frota. E amanhã é quarta-feira de cinzas, mas essa data é feriado ou não? Bom, tudo depende onde a pessoa mora. Como vai explicar agora o Anderson Nascimento? Vamos ver. Dia 18 de fevereiro, quarta-feira, marca o fim do descanso. Mas atenção, juridicamente a data não é feriado nacional. Em 9 capitais, incluindo Rio de Janeiro, Recife e Salvador, o ponto facultativo é integral, ou seja, as repartições públicas só reabrem na quinta-feira. Já em cidades como São Paulo, Brasília, por exemplo, o trabalho no setor público recomeça no período da tarde, variando entre meio-dia e 2 horas da tarde. Para quem trabalha no setor privado, a regra é outra. Como não é feriado, a dispensa depende de acordo entre patrão e empregado. No comércio e na indústria, o expediente costuma ser normal. Os bancos seguem o calendário da Febraban e só abrem as portas na quarta-feira, a partir do meio-dia. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como todo dia, é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno. Boa terça-feira para você. E olha só, Bruno, vamos começar falando do Campeonato Paulista, né? Já que após 6 anos tem um primeiro líder, um líder da primeira fase, sendo um time do interior. Conta pra gente. Pois é, Kleber, uma boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o Novo Horizontino conseguiu furar a bolha e terminou a primeira fase com a melhor campanha. Isso de um time do interior terminar à frente dos 4 grandes paulistas não acontecia desde 2020. Mesmo sendo derrotado para Bragantino por 2-0 na última rodada, o Novo Horizontino terminou a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha na primeira posição, empatado com Palmeiras e Bragantino na pontuação, mas ficando à frente nos critérios de desempate. O Paulistão obtém esse formato de 16 times desde 2017. E essa é apenas a terceira vez que um clube do interior termina a primeira fase como líder. As outras 2 vezes foram com o Bragantino em 2019 e 2020. Desde que o formato mudou, as equipes que lideraram a primeira fase foram o Palmeiras 5 vezes, o São Paulo 1 vez e o Corinthians também 1 vez. Com essa liderança, a equipe de Novo Horizonte tem a vantagem de decidir as quartas de final, que é disputada em jogo único em casa. O Tigre do Vale irá receber o Santos neste domingo às 16 horas no estádio Jorge Ismael de Biase. E lá no Rio Grande do Sul, né, Bruno, nós temos notícias da dupla Grenal. Parece que o Inter, né, no Inter, um técnico está marcado agora definitivamente na história do clube. Foi eternizado. Pois é, Kleber. É um dos grandes técnicos da história do Inter, Abel Braga, recebeu uma estátua em sua homenagem. Enquanto no tricolor gaúcho, Edenilson está de saída do clube. Os detalhes quem vai trazer pra gente direto do Rio Grande do Sul é o Diogo Lachmann. O ídolo colorado Abel Braga foi homenageado com uma estátua na praia de Atlântida, no litoral norte do estado. Segurando uma taça de vinho e com a camisa do Internacional, o ex-treinador foi reverenciado pelo histórico de conquistas com o clube e principalmente após salvar o Inter do rebaixamento para a Série B no Campeonato Brasileiro do ano passado. Esculpida pelo artista Luiz Henrique Maier, a obra foi iniciativa de 3 conselheiros do clube e custeada por cerca de 30 torcedores. O valor total não
não foi divulgado, mas a contribuição mínima era de R$1.000. Segundo o autor, a estátua pesa cerca de 90 quilos e levou 30 dias para ser esculpida. Agora, quem deixou o estádio sem nenhum tipo de afago do torcedor foi o jogador Edenilson. O meio-campista entrou em acordo com a direção gremista e rescindiu seu contrato, que valia até o final deste ano. Ontem ele viajou para o Rio de Janeiro, onde deverá assinar um acordo com o Botafogo. O jogador havia chegado ao Grêmio em abril de 2024, após deixar o Atlético Mineiro. O time gaúcho foi alvo de fortes críticas por parte dos torcedores após atuações abaixo do esperado. Ao todo, foram 91 jogos, com 9 gols marcados e 9 assistências. Nas redes sociais, Edenilson agradeceu ao clube e disse levar consigo os aprendizados e as amizades sinceras. Falar de bola rolando agora, Bruno, isso porque nesta semana, né, vai ter um grande jogo na quinta-feira. O Flamengo encara o Lanús, lá na Argentina, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. E por falar em taça, né, o Felipe Luiz pode ter mais uma para a coleção, é isso aí? Com certeza, Kleber. Além de conquistar um título inédito, Felipe Luiz pode igualar o técnico mais vitorioso da história do Flamengo, com 6 títulos. Ele também quer aí se juntar ainda mais Carlinhos na história do clube. Além da sua vitoriosa carreira como jogador, em sua curta passagem como técnico, Felipe Luiz já acumula taças em seu currículo. Ao todo, são 15 para Felipe no Flamengo. Como jogador, foram 10 títulos como lateral esquerdo, vencendo 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil, 2 Campeonatos Carioca e uma Copa do Brasil. Já como técnico, são 5 taças. Ele assumiu o time em outubro de 2024 e desde então já venceu uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Carioca, uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. A partir desta quinta-feira, o técnico busca seu 6º título no comando da equipe. O rubro-negro encara o Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana. Caso vença, Felipe empata em números de títulos vencidos como técnico na história do clube. Por enquanto, apenas o ex-treinador Carlinhos conseguiu vencer 5 títulos no clube e é líder isolado. O rubro-negro já disputou a Recopa 2 vezes na história, mas só foi campeão em uma das 2 oportunidades. Em 2020, Felipe esteve em campo na conquista deste título inédito na história do Flamengo e agora estará na beira do campo no comando do time na busca de mais uma taça para o seu currículo. Bom, Kleber, eu fico por aqui, mas às 18h30 eu volto com mais informações do esporte. Convido a você de casa a ficar ligado na nossa programação. Até mais. Tá certo, Bruno. Combinadíssimo, às 18h30 tem mais esporte. Muito obrigado pela sua participação. Fica agradeço. Essa edição também fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Ótima tarde e até mais.